Vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Neemias, capítulo 12, versículo 27 e versículo 43. Neemias, capítulo 12, versículo 27, diz o seguinte: E na dedicação dos muros de Jerusalém, buscaram os levitas de todos os seus lugares para os trazerem, a fim de fazerem a dedicação com alegria, louvores, canto, saltérios, alaúdes e harpas. Versículo 43. E sacrificaram no mesmo dia grandes sacrifícios e se alegraram, porque Deus os alegrara com grande alegria, e até as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Repetindo, de modo que a alegria de Jerusalém se ouviu até de longe. Vamos então meditar na palavra do Senhor, no texto lido, e o título que damos a esta mensagem é Princípios a serem lembrados. Princípios a serem lembrados. Meus irmãos, a Bíblia nos conta sobre a origem do povo de Israel. Nós sabemos pela Bíblia que tudo ocorreu há cerca de aproximadamente 4.000 anos atrás. Deus, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar a ele uma terra para ele e para os seus descendentes. Também prometeu que faria dele um povo especial para transmitir ao mundo a mensagem de Deus. Esta terra seria então a terra de Canaã. Portanto, o reino de Israel, de acordo com a Bíblia, foi a nação formada pelas 12 tribos de Israel, um povo descendente de Jacó, Isaque e Abraão. Este povo, o povo israelita, se tornaram escravos do Egito por 430 anos, conforme lemos em Êxodo, capítulo 12, versículo 40. Mas com a ajuda do Senhor e sob a liderança de Moisés, os israelitas saíram do Egito em direção à terra prometida. E depois, com a morte de Moisés, sob a liderança de Josué, este povo conquistou a terra de Canaã, e eles dividiram a terra, dividiram o território em 12 tribos. Depois, mais adiante, sob a chefia do rei Saul, as 12 tribos foram unificadas, formando o Reino Unido, o Reino de Israel. As tribos se uniram e se instalou então uma monarquia. E após o rei Saul,
o reino de Israel esteve sob a liderança de Davi e depois de seu filho Salomão. Nós sabemos pela Bíblia que após a morte do rei Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas devido a descontentamento em relação aos impostos, as 10 tribos que ficavam no norte se separaram e proclamaram Jeroboão como rei do reino do norte. Então, Israel, que era um reino unido, foi dividido entre o reino de Israel ao norte, tendo como capital Samaria, e o reino de Judá ao sul, tendo como capital Jerusalém. Esta divisão do reino ocorreu por volta do ano 930 a.C. Os reinos de Israel e de Judá travavam disputas, um querendo conquistar o outro, até que no ano 722 a.C., o rei da Síria invadiu Israel após o rei Oséias ter recusado pagar tributo aos assírios. E assim então o reino de Israel, reino do norte, foi levado cativo para a Síria. Mas o reino de Judá, o reino do sul, não permaneceu fiel a Deus. E em cumprimento às profecias bíblicas, no ano 586 a.C., Nabucodonosor, rei do Império Babilônico, invade Jerusalém, destrói o templo que foi construído por Salomão e leva o povo de Judá cativo para a Babilônia. Durante 70 anos, o povo de Judá ficou exilado na Babilônia. Mas nós sabemos que no ano 539 a.C., a Babilônia caiu, o Império Babilônico saiu da mão do rei Nabucodonosor e foi tomada pelos medos e pelos persas. E então passou a ser governada pelo rei Ciro, rei da Pérsia. Isto em cumprimento às profecias bíblicas. E este rei Ciro, que agora dominava o Império Babilônico, ele permite o retorno dos exilados de Judá para Jerusalém, tudo cumprindo as profecias bíblicas. E este retorno do povo de Judá, dos exilados de Babilônia para Judá, para Jerusalém, ocorreu em 3 etapas. Em 538 a.C., Zorobabel liderou o primeiro retorno, com aproximadamente 50 mil exilados. No ano 458 a.C., Esdras liderou o segundo retorno. E em 445 a.C., Neemias, ele retornou com o terceiro grupo de exilados. Portanto, menos de 15 anos depois da volta de Esdras, Neemias estava trabalhando como copeiro do rei da Pérsia. Nesta época era Artaxerxes, quando Neemias, recebeu a visita do seu irmão e também de mais alguns judeus. Eles falaram da situação precária da cidade de Jerusalém e também da falta
de segurança que tinha na cidade e das condições péssimas das muralhas da cidade, que tinham sido destruídas pelas forças babilônicas. Neemias, então, com este relato do que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém, com as muralhas destruídas, Neemias ficou angustiado com o relatório. E ele então passou alguns dias orando, jejuando, até que ele teve a permissão do rei para voltar. Ele foi então autorizado pelo rei Artaxerxes para voltar para Judá e então ele fazer a obra de reconstruir os muros da cidade. Um homem que era apenas um copeiro, ele cheio da graça do Senhor, cheio do Espírito Santo, ele então, juntamente com os seus cooperadores, ele retorna para Judá com este objetivo de edificar os muros da cidade. Era um trabalho que estava abandonado há mais de 90 anos, mas a Bíblia nos diz que em 52 dias, preste bem atenção, em 52 dias, Neemias, enfrentando inimigos, enfrentando opositores, juntamente com os seus cooperadores, ele reconstruiu as muralhas da cidade de Jerusalém. E neste texto que nós lemos aqui, no capítulo 12, é o dia da consagração, o dia da dedicação, dia de ações de graças, porque os muros haviam sido reedificados e agora Neemias convoca todo o povo para festejar, para celebrar, para dedicar esses muros ao Senhor. E neste dia da consagração dos muros, da dedicação aos muros, ali Neemias deixou alguns princípios que deveriam ser lembrados, princípios que jamais deveriam ser menosprezados. E é sobre estes princípios que eu quero falar nesta oportunidade. Princípios a serem lembrados. O texto nos mostra claramente alguns princípios importantes que jamais devemos menosprezar na realização da obra do Senhor. Assim como Neemias estava envolvido naquela obra, que era uma obra do Senhor, reedificar os muros de Jerusalém, nós também estamos envolvidos na obra do Senhor. Todos nós somos obreiros e cooperadores da obra do Senhor. E precisamos ter alguns princípios. E o primeiro princípio, meu irmão, que devemos lembrar é que jamais, repito, jamais devemos menosprezar a importância daqueles que trabalharam, labutaram pela obra do Senhor antes de nós. Nós vemos aqui, Neemias capítulo 12, no dia que ele dedicou, consagrou o templo a Deus. No versículo 1, Neemias diz o seguinte: estes são os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesuas, Seraías,
Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atus, Ido, Abias, Bilgal. E ele então vai descrevendo nomes de cooperadores que não trabalharam diretamente com ele naqueles 52 dias, mas obreiros que vieram, que retornaram com Zorobabel no primeiro retorno. Ele cita Zorobabel, ele cita nomes aqui desconhecidos, Salu, Amoque, Gedaías. Então, naquele dia de festa, naquele dia de consagração aos muros, o povo estava festejando, celebrando aquela vitória. Neemias, então, lembra ao povo a importância daqueles que trabalharam antes dele. Se ele estava ali edificando aqueles muros, é porque antes teve o primeiro retorno com Zorobabel, depois teve o segundo retorno com Esdras, e eles não podiam menosprezar aqueles que labutaram pela obra antes dele. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, este é um princípio que nós devemos sempre ter na obra do Senhor. Jamais devemos menosprezar a importância daqueles que labutaram pela obra do Senhor antes de nós. Nós temos uma igreja, congregamos na casa do Senhor. Por exemplo, aqui na igreja em que nós servimos a Deus, Igreja Evangélica da Paz, completamos agora o nosso jubileu de prata, 25 anos de existência, de fundação da Igreja Evangélica da Paz. Mas este trabalho, esta alegria que nós temos hoje, está acontecendo porque anteriormente pessoas dedicaram a esta obra. Esta obra teve início ali no consultório do nosso pastor presidente, pastor Natanael Rinaldi Filho, com a sua digníssima esposa. Um trabalho pequeno, numa garagem, trabalho com família, e foi crescendo. Depois veio o pastor Natanael Rinaldi, que se dedicou a esta obra, e outros pastores, pastor Lara, pastor Jonas, outros pastores que já até partiram para a eternidade, fizeram parte da história desta igreja. E é por isso que jamais menosprezamos, valorizamos aqueles que anteriormente deram início a este trabalho. Você também, meu irmão, minha irmã, na sua igreja, uma igreja hoje bonita, organizada, jamais esqueça daqueles que labutaram nesta obra antes de você. O que é que a Bíblia diz sobre isto? A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Lembrai-vos dos vossos pastores, pastores atuais, que ainda estão vivos, mas que sacrificaram sua vida, muitas vezes seu momento de lazer com a família, para se dedicarem à obra do Senhor, e às vezes são esquecidos. Pastores com 70, 80 anos, já com dificuldade para caminhar, dificuldade para vir da igreja, estão esquecidos pelos pastores mais novos. Lembrai-vos dos vossos pastores. Então este é o primeiro princípio. Jamais devemos menosprezar a importância daqueles que lutaram, trabalharam
na obra, trabalharam pelo Senhor antes de nós. Eu me lembro de Provérbios capítulo 22, versículo 28. Não removais os limites antigos que fizeram teus pais. Não removais os limites antigos que fizeram teus pais. A igreja tem uma história. As igrejas têm limites antigos. E muitas vezes, quando chega um pastor novo, com novas ideias, modismo, acaba com tudo aquilo que foi construído, remove os limites antigos, remove as doutrinas da igreja. Isto não é saudável, isto leva à destruição de uma igreja. Quantas igrejas que no passado foram igrejas grandes, hoje se tornaram ministérios pequenos, porque os novos pastores, obreiros, removeram os limites antigos, menosprezaram, não valorizaram o trabalho daqueles obreiros antigos. Mas aprendemos com Neemias, jamais devemos menosprezar a importância daqueles que labutaram pelo Senhor antes de nós. Você que me ouve, você se lembra dos vossos pastores? Você valoriza o trabalho do seu pastor? Um outro princípio que nós aprendemos aqui com Neemias, no dia que ele consagrou os muros da cidade ao Senhor, jamais devemos menosprezar a importância das diferentes espécies de ministério. Ou seja, nós não podemos menosprezar os vários ministérios que operam na casa do Senhor. Naquele dia de inauguração, que ele estava dedicando a obra ao Senhor, durante aqueles 52 dias, ele teve obreiros que esteve ali ao seu lado, diretamente envolvidos na construção, carregando pedras, carregando tijolos, assentando pedras. Mas ele também tinha pessoas como porteiros, guardas, cantores. Não estavam diretamente envolvidos na construção, mas naquele dia da consagração, naquele dia de festa, ele se lembrou de todos eles, tanto aqueles que estavam diretamente envolvidos na obra, como todos os outros obreiros. E nós encontramos aqui no versículo 8, ele cita alguns levitas, ele fala sobre os guardas. No versículo 25 do capítulo 12, ele fala sobre a importância dos porteiros, ele fala sobre os tesoureiros. Depois ele cita Neemias, o governador, o sacerdote Esdras, o escriba. Então ele vai falando, mostrando que aquela obra foi feita, mas aquilo era uma obra conjunta. Meus irmãos, jamais devemos menosprezar a importância das diferentes espécies de ministério. Na obra do Senhor existe o ministério da pregação da palavra. Na obra do Senhor existe o ministério do louvor, muito importante na igreja, o ministério da diaconia, o ministério do departamento infantil, muito importante, crianças serem ensinadas desde pequenas dentro da palavra do Senhor. Que maravilha quando uma irmã se dedica a ensinar crianças na casa do Senhor com amor, com carinho, ensinando os princípios da palavra do Senhor.
inserindo no coração das crianças o temor do Senhor. Na igreja tem o ministério das mulheres, de intercessoras, irmãs de círculos de oração. Todos fazem parte do corpo de Cristo. E quando a igreja é abençoada, quando a igreja cresce, quando aparece o êxito da igreja, meu irmão, não é só o pastor que deve ser reconhecido, não é só a diretoria que deve ser lembrada, todos os ministérios devem ser lembrados. Não podemos menosprezar a importância das diferentes espécies de ministério. A obra é realizada por todos. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é um elo importante da corrente que impulsiona a obra do Senhor. A visão não pode ser restrita, a visão tem que ser geral. Temos que compreender que a obra é do Senhor e todos os obreiros são importantes para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. Na obra do Senhor, na casa do Senhor, não pode ter arrogância, prepotência, soberba. Eu sou mais sabido, eu sou mais inteligente, eu conheço mais sobre teologia sistemática, eu sou especialista em escatologia, eu conheço tudo de apologética. Meus irmãos, a multiforme graça de Deus atua nos diversos ministérios. Nós encontramos lá em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Multiforme é o mesmo que tomar várias formas, que se manifesta por diversos modos. Multiforme graça de Deus é a manifestação do Espírito Santo em forma dos diversos dons e ministérios na igreja de Jesus. Paulo também explicou aos coríntios como acontece a operação de Deus na vida do seu povo. Paulo mencionou lá em Coríntios como que acontece a operação de Deus na vida da igreja. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 e versículo 5. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de ministério. Você, irmão, você, pastor, companheiro de ministério, que me ouve nesta oportunidade, você tem esta compreensão que na obra do Senhor há diversidade de ministérios. O irmão que limpa a igreja está exercendo o seu ministério. O que evangeliza na rua está exercendo o seu ministério. Isto é a multiforme graça de Deus. Por menor que pareça um dom, por menor que pareça o ministério, ele foi dado por Deus. Para quê? Para edificar a igreja. Meu irmão, lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 14 e 15, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo,
não será por isso do corpo, assim como nenhum membro do corpo é inferior e todos têm sua função. Nenhum dom, nenhum ministério é desprezível na igreja de Jesus Cristo. Nenhum ministério é desprezível na igreja de Jesus Cristo. Todos foram distribuídos pelo Espírito Santo, Espírito de Deus. Para quê? Para desempenhar um papel conforme a multiforme graça. Alguém é comissionado por Deus para o ministério da palavra, mas esta pessoa não é mais importante do que aquela que pelo mesmo Espírito foi escolhida para visitar os enfermos, para distribuir folhetos, para preparar o café na igreja, para limpar a igreja. Lembre-se, ninguém é mais importante que ninguém. Todos igualmente se completam na obra de Deus. Aleluia. E Neemias, lá do Antigo Testamento, tinha esta visão, não menosprezou as diferentes espécies de obreiros na sua missão. E então este é o segundo princípio que aprendemos com Neemias. Jamais devemos menosprezar na obra do Senhor as diferentes espécies de ministérios. Aprendemos também com Neemias que jamais devemos menosprezar a importância de celebrar todas as nossas conquistas. Meu irmão, nós lemos aqui no versículo 27 que foi lido, versículo 31, então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e ordenei 2 grandes coros e procissões, sendo um à mão direita sobre o muro da banda da porta do monturo. E ele começa a descrever como ele preparou a festa, como ele preparou a celebração. Versículo 37, indo assim para a porta da fonte, e defronte dele subiram as escadas da cidade de Davi, pela subida do muro, desde cima da casa de Davi até a porta das águas da banda do Oriente. E o segundo coro ia em frente, e eu, Neemias, após ele, e a metade do povo ia sobre o muro, desde a torre dos fornos até a muralha larga. Então, o que é que nós aprendemos aqui com Neemias? Que a igreja precisa de celebrações, a igreja precisa de movimentos festivos, movimentos espirituais. As datas comemorativas precisam ser celebradas para que possamos agradecer a Deus pelas vitórias. Não devemos falar de nossos fracassos de forma a nos depreciar. Talvez possamos pensar neles no sentido de nos aperfeiçoar e aprender alguma coisa positiva a partir daquele suposto fracasso. Mas, meus irmãos, as conquistas do ministério, as pequenas conquistas da igreja, por menores que sejam, devem ser celebradas, pois isso maximiza
as informações positivas. Isto leva o povo a ficar animado. As pessoas vão conhecer a nosso respeito, vão ter consciência de que o Senhor nos ajudou. É um testemunho claro de que o Senhor está ao nosso lado. Isto aumenta a nossa confiança, aumenta a autoestima do povo. Meu irmão, celebrar nos prepara para novas conquistas. Quando não celebramos as bênçãos do Senhor, a impressão que temos é de que nada está acontecendo. Vou repetir para que você, obreiro, pastor, possa entender por que é importante celebrar as conquistas da igreja. Qualquer conquista deve ser celebrada. Quando não celebramos, quando não agradecemos a Deus conjuntamente com os irmãos, a impressão que temos é de que nada está acontecendo na igreja. Podemos galgar grandes conquistas, mas se não aprendemos a celebrá-las, sempre estaremos com aquela sensação de que não saímos da estaca zero. Vai passar a impressão que não é verdadeira, a igreja está parada, o ministério sumiu. Não, vamos celebrar com alegria. Neemias fez uma grande festa. Neemias pediu para o povo subir em cima do muro. Se fosse hoje, alguns iam dizer, não há necessidade. Para que isso? Vamos celebrar, deixar os jovens cantar, tocar, bater palmas, glorificar a Deus, porque se conquistamos alguma coisa é porque o Senhor nos abençoou e devemos divulgar, não para o nosso orgulho, mas para a honra e para a glória do nome do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Davi, por exemplo, vemos um homem que chegou aonde chegou. Por quê? Porque aprendeu a celebrar a Deus nas pequenas coisas. Os salmos de Davi são exemplos de celebrações. Ele encontrava motivos para louvar a Deus em todas as coisas ao seu redor. Esta disposição de Davi de celebrar, de cantar, de compor hinos pelas pequenas conquistas, deu-lhe força para prosseguir em sua jornada e se tornar um rei, o rei mais importante de Israel. Conta-nos a Bíblia, meus irmãos, você pode ler depois lá em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 13 e 14, que quando o rei Davi trouxe a arca do Senhor de volta a Jerusalém, a cada 6 passos, ele apresentava um sacrifício de louvor, ele celebrava a Deus, isto é, saltando, pulando, e algumas versões dançando com todas as suas forças diante do Senhor. Você pode ler no versículo 14 de 2 Samuel, capítulo 6. Que quadro, que cena mais entusiasmante de se contemplar. Um líder, o rei, servo do Senhor, diante do povo, pulando, se alegrando, celebrando, porque trouxe a arca do Senhor de volta a Jerusalém. Portanto, aprendamos com Davi a celebrar a Deus por cada vitória alcançada. Busquemos novas forças para novas etapas, para novos projetos, nesse espírito de celebração ensinado por Davi. Nós também aprendemos com Davi, com Neemias,
nesse texto do capítulo 12 de Neemias, que jamais devemos menosprezar a importância de assegurar que os que ministram ao povo sejam bem cuidados. Jamais devemos menosprezar a importância das ofertas, dos dízimos, das contribuições para a obra do Senhor. Era um dia de festa, era um dia de consagração, louvores, cânticos. Alguém poderia dizer para Neemias: não é hora de falar de oferta, não é hora de falar de dízimos, não. Neemias sabia que a obra do Senhor é sustentada por ofertas, por dízimos, e todo culto deve ter oferta. O culto que não tem oferta, que não se tira oferta, é um culto que não foi completo, porque quando ofertamos para a casa do Senhor, somos abençoados. Quando damos a oportunidade para o povo ofertar, estamos dando oportunidade para o povo ser abençoado. Se realizamos um culto e não tiramos oferta, estamos impedindo o povo de ser abençoado. E isto não está correto. E Neemias, naquele dia, ele se lembrou e ele enfatizou sobre ofertas. Versículo 44, também no mesmo dia se nomearam homens sobre as câmaras. Veja bem, no mesmo dia da celebração, nomearam homens sobre as câmaras, para os tesouros, para as ofertas alçadas. Tem crente que, quando falamos em oferta alçadas, critica o pastor, nos critica, mas aqui está falando ofertas alçadas para as primícias e para os dízimos, para juntarem nelas, nas terras das cidades, as porções designadas pela lei para os sacerdotes, para os levitas, porque Judá estava alegre por causa dos sacerdotes e dos levitas que assistiam ali. Jamais devemos menosprezar a importância de assegurar que os que ministram ao povo sejam bem cuidados, que a obra do Senhor seja bem cuidada. As ofertas são para a divulgação do Evangelho, para a obra do Senhor, para a manutenção dos obreiros que realmente trabalham, salário modesto, digno, pessoas que trabalham integralmente para a obra do Senhor, não para malandros que não querem trabalhar, que querem se encostar na igreja para adquirir um salário, uma profissão, mas aqueles que verdadeiramente trabalham, se dedicam integralmente para a obra do Senhor, são dignos de receber o seu salário, o sustento da obra do Senhor. E diz que aquele dia o povo estava alegre, e povo alegre contribui. E aqui ele mostra a importância dos dízimos e das ofertas. O sustento da igreja é nossa responsabilidade. E Deus espera que demonstremos gratidão a Ele com nossas ofertas e dízimos. Não temos receio de falar sobre ofertas e dízimos, porque é bíblico. E aqui na nossa igreja, a seriedade na palavra, a seriedade na administração dos recursos da igreja. Você se lembra de Malaquias 3:10? Tem crente que não gosta, fica revoltado quando pregamos Malaquias 3:10. Mas eu vou falar nesta manhã, Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Tem muitas igrejas que estão passando por dificuldades,
para continuar a obra, para divulgar o evangelho, porque muitos deixaram de dar suas ofertas, seus dízimos, e isto é pecado. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento. A contribuição financeira na igreja é uma questão de fé, uma questão de consciência, de responsabilidade. E isto Neemias também lembrou o povo que jamais eles deveriam se esquecer, mesmo agora que conquistaram novamente a cidade, retornaram, edificaram os muros, nunca deveriam, jamais deveriam menosprezar a importância das ofertas, da contribuição na obra do Senhor. Por fim, nós aprendemos com Neemias um outro princípio: jamais devemos menosprezar a importância de se apartar de toda espécie de influência mundana. Momento de alegria, momento de consagração, de ações de graça, povo cantando, sobe em cima do muro, festeja, mas ele dá uma parada e ele mostra a importância da santificação, de se apartar de todo rebelde, de se apartar de todo aquele que se opõe à obra do Senhor. Neemias capítulo 13, versículo 1. Naquele dia, que dia? O dia da consagração, da dedicação dos muros. Naquele dia, leu-se no livro de Moisés, aos ouvidos do povo, e achou-se escrito neles que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição e bênção. Sucedeu, pois, que ouvindo eles esta lei, apartaram de Israel toda a mistura. Aqui, Neemias disse que jamais deveriam se envolver com os amonitas e com os moabitas, porque eles eram pessoas críticas, sabotadores da obra do Senhor, não contribuíram, não se opuseram à obra do Senhor, não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Ao contrário, assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Tem pessoas que instigam outras a criticarem a obra do Senhor. O que é que devemos fazer com estas pessoas? Se apartar de toda a influência mundana. Se aparta, meu irmão, de pessoas que não têm este objetivo de servir ao Senhor de maneira íntegra. Pessoas que não têm o objetivo de ver o bom andamento da obra do Senhor. Pessoas que ficam apenas apontando defeitos, denegrindo a imagem do ministério, de pastores, de obreiros. Naquele dia, ele relembrou, hoje é dia de festa, dia de consagração, mas se apartem dos amonitas, se apartem dos moabitas. Não vamos conviver com aqueles que não estão no objetivo de servir ao Senhor. A santidade deve ser mantida na igreja. Nós não abrimos mão da santidade, não abrimos mão da integridade espiritual. E é por isso que a nossa igreja ainda disciplina os rebeldes, os opositores, porque a disciplina é uma doutrina bíblica.
O pecado leva à ruína. A oposição maligna leva à ruína. Só o pecado pode destruir uma igreja. Só o pecado pode destruir um ministério. E é por isso que os pastores devem pregar contra o pecado. E se a pessoa não mostrar arrependimento, retirar, porque a obra do Senhor tem que ser realizada por pessoas santas. Portanto, meus irmãos, aprendamos com Neemias, capítulo 12, estes princípios que precisam ser lembrados. Que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua obra. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar divulgando a palavra do Senhor. Nada pode nos parar. E eu quero aqui dar meus parabéns à Igreja Evangélica da Paz. Seriedade na palavra. Agradecemos a Deus pelos pastores, pelos líderes, obreiros, cooperadores, dos seus mais variados ministérios. Agradecemos a Deus por aqueles que, antes de nós, também trabalharam nesta obra. 25 anos, Deus tem nos abençoado. E também, como disse o Senhor para Josué: Moisés, meu servo, é morto, mas muitíssima terra ainda tem para conquistar. Meus irmãos, vamos trabalhar. A Baixada Santista precisa ser conquistada. Muitíssima terra ainda tem para ser conquistada. Que Deus abençoe a todos. Amém.